Continuamos aqui com os nossos bate-papos, né? A gente quis ser chique, daí a gente chamou de talk show. Mas é conversa, é bate-papo. Estamos no mês da família. E nesse mês nós estamos fazendo uma selfie da nossa família. Como é que está a sua família? Como está o seu casamento? Como está o relacionamento com seus filhos? Como está o ambiente da sua casa? Essas perguntas não é para trazer condenação sobre ninguém, mas para a gente pensar que a gente não pode abrir mão daquilo que o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus. E Deus nos promete uma família abençoada, filhos e filhas que estão no Senhor e que andam nos seus caminhos, um casamento abençoado, um lar onde a harmonia, a presença do Senhor sempre está. Um lar onde sempre exista um altar de adoração ao Senhor. No primeiro domingo, nós conversamos com casais. Domingo passado, nós conversamos com mulheres. E hoje nós vamos conversar com os homens. Eu não senti muita empolgação aí, né? E eu mandei umas divulgações ali nos meus stories essa semana e falei: mulheres, não percam esta conversa, né? Os homens vão revelar os seus segredos hoje. Mas vamos lá, eu quero convidar então o nosso querido Leônidas, né, para vir sentar aqui com a gente. Leônidas, pode sentar na pontinha ali. O nosso vovô, fofucho, né? Ele é esposo da Noeli, logo ele se apresenta. Quero chamar também aqui Marcelo, meu cunhado, esposo da Damares. Isso, pode sentar ali, Mar. E chamar meu genro, eu tenho dois genros preferidos, né? Esse é um deles, o Rodrigo. Rodrigo, esse é o primeiro. É o primeiro genro favorito. Ok, gente, isso, podem pegar os microfones aí, deixa eu só abrir meu script aqui. Então a gente vai ter essa conversa, né, com homens. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando. Falem aí brevemente sobre a vida de vocês, né? Tempo de casamento, filhos, profissão, que área atua, ou alguma coisa que vocês queiram falar a respeito de vocês. Então vamos lá, vamos começar pelo Leônidas, primeiro pelos mais velhos, né? Obrigado. Pelo vovô. Está em ordem decrescente aqui, ó. Vovô. Meu nome é Leônidas, sou casado com a Noeli, ela esteve aqui no domingo passado, portanto não vou poder mentir, porque ela já falou as verdades. Tenho 66 anos, rumo aos 67, mas com esse corpinho de 65, tudo bonitinho. Trabalho com massagem terapêutica, tenho uma clínica já há 52 anos, quero ver se um dia eu aprendo ainda, né? Sou formado em bacharel em teologia também, e minha conversão aconteceu perto do ano de 1990, eu me batizei em 93, e da lá para frente nós estamos seguindo a Jesus aqui, direto, né? Pendurando de uma igreja para outra, saí da Menonita, daí vim para cá, agora já estou completando quase 8 anos aqui, né? Já estamos quase firmando raízes. Se vocês quiserem me tirar daqui, vai ter que trazer uma pá, porque eu já tenho raiz, tá? Que bom! Então é isso aí. De momento é isso. Ok, vamos lá, Marcelo. Então, eu sou Marcelo, sou casado com a Damares, temos 3 filhos, né? A Rebeca, que vocês conhecem, mas casou e agora está com o Gustavo, lá na Igreja Presbiteriana Renovada. O Davi, que está em Canapi, fazendo a escola da Jocum, de treinamento e discipulado, e a Raquel, que está lá embaixo, né? E eu sou casado há 24 anos, então no final do ano a gente faz 25 anos, e eu sou missionário há 34 anos, então eu estou na missão, na Jocum, desde os 20 anos, tenho 54 hoje, e tenho seguido nesse caminho
fiel e procurando fazer a obra de Deus com todo o meu coração. É isso. Amém. Agora, Rodrigo. O som tá saindo? Aqui na frente é diferente de falar, né? Mais responsa. Bom, eu sou o Rodrigo, sou casado com a Natália há 6 anos, um relacionamento já de 12. Me converti através desse relacionamento, através da família do pastor. E desde então tudo mudou, né? Eu sou dentista também, formado há 8 anos. Sou professor numa universidade hoje há 3 anos. E não temos filhos ainda. A pressão está grande, mas ainda. Queremos, se Deus quiser, logo vem. E é isso. Estamos aí. A responsabilidade de falar aqui hoje na frente. Valeu, muito bem. A gente não está pressionando, não, a gente só está orando, né? Só pedindo para Deus. Livre, espontânea pressão. Ok, gente, então vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Esse é um tema interessante, né? Falar sobre homem. Geralmente os homens não falam muito a respeito deles, né? Homem tem a tendência de ser mais calado, com algumas exceções, talvez eu seja uma delas. Mas a gente não gosta muito de falar da gente, dos nossos problemas, né? Mas é importante a gente saber qual é a nossa posição, né? Qual é o nosso papel, a nossa postura. Vamos falar um pouquinho sobre o homem na sociedade hoje. O que vocês pensam sobre a imagem do masculino dentro da nossa cultura brasileira hoje? Tá? A gente tem um estereótipo do masculino, do homem. O que vocês me dizem? O que vocês observam naquilo que a nossa cultura hoje, ela imprime um perfil assim de homem, de masculino? Quem quer começar? Mais novo? Nossa, resposta. Pronto. Bom, eu acho que, falando em Brasil, o masculino é muito deturpado na questão da imagem de ser o malandro, né, o homem que toma conta de tudo, eu sou o cara e tal. Eu acho que na sociedade é muito isso. Porém, eu acho que depende muito da realidade com que esse homem cresceu, né, ou teve de exemplos, enfim. Então, eu percebo isso, por exemplo, eu fui convertido depois e desde a minha infância, minha vida era outra. E desde criança você é inserido numa sociedade, através dos meus tios, pais, avós, homens, que são as minhas referências, que eu tinha ideias e posicionamentos diferentes. Depois que você se converte, são outros posicionamentos, outras ideias, e assim você vai evoluindo, né? Mas no Brasil eu vejo como uma sociedade muito machista e com essa ideia de que o homem é o malandrão, o forte, o cara e tal. Acho que no Brasil é mais isso. E também a gente vê muito que o homem tem que ser o cara que está por cima, né? Sim, geralmente financeiramente, né? Ele tem que ter aquele carrão e especialmente mulherengo, né? Essa parte, assim, a gente vê que a sociedade encoraja, né? O relacionamento sexual. Para a sociedade, normalmente, é que o rapaz vá ter experiência, o pai já encoraja. Isso é um mundo, né? Claro que na nossa sociedade é o mundo que rege, o diabo está aí à solta. E uma coisa triste também que a gente vê na sociedade hoje é a questão do vício. E eu vejo que hoje, infelizmente, eu pensando na minha geração, a gente tem já para cima, né? A gente via muito pais que estavam muito envolvidos com o trabalho e alcoolismo, isso, né, era uma coisa muito forte, continua sendo, né? Mas a gente tem o vício de drogas hoje, até vício de videogame. A gente tem gente com 40 e tantos anos viciado no game de um jeito que é triste de ver, né? E isso é um fruto dessa falta de Deus na vida das pessoas, né? E realmente o homem, no papel na sociedade, perdeu muito o seu papel, o papel que Deus deu para ele de sacerdócio, né? Como eu tenho mais vivência, no caso, na épocas anteriores, o homem era muito machista.
ele era o dominador, né? A gente via isso aí, muitas histórias de que o homem dominava, ele tinha que ordenar as coisas para a mulher tinha que obedecer, e era de um tempo muito distante para cá, e a coisa foi evoluindo, porque daí o que aconteceu? As mulheres começaram a se tornar um pouco mais independentes, e daí o homem teve que começar a se adaptar a esse tipo de independência das mulheres. Então, aquele ato machista que era antigamente, ele começou a diminuir um pouco a situação. E o homem começou a ter um tipo de vida diferente. Ele ainda é o dominador, mas ainda tem a vida diferente. E hoje ele se adapta melhor com a mulher, ao convívio entre mulher e homem é bem diferente hoje. Existem aqueles machistas ainda que agridem as mulheres, mas isso para mim não tem noção nenhuma, o cara é totalmente sem noção. Mas eu acho que a adaptação é muito grande. O homem começou a ter uma evolução. E depois que a gente começa a ter uma vida com Cristo, então a nossa vida muda mais ainda. Porque daí a gente passa a ser praticamente um só em casa, né? Para ser um companheiro, para ser tudo. Então tudo é dividido, tudo é colocado, que nem na criação dos filhos a gente ajudava muito. Antigamente os homens não participavam do cuidado dos filhos quando eram pequenos, era tudo por conta da mulher. Hoje não, hoje é tudo dividido, né? O homem já dá banho, dá de mamar também, né? Mas com mamadeira, por favor. Então tem aqueles esquemas. Então, ainda não evoluiu nesse ponto. Ainda não evoluiu esse ponto. Mas eu acho que tem tido muita mudança, mas tem tido muita, que nem o Marcelo falou, né? Ainda tem muitos vícios, etc. E a sociedade está achando o homem bem diferente hoje em dia, né? O mundo está achando o homem diferente, porque o homem já está assim, já não tem mais aquele negócio masculino, hoje já é gênero, né? Então a gente tem que cuidar muito na criação dos nossos filhos por causa disso. Mas eu acho que há uma evolução muito grande da época que eu vivi lá atrás para agora. Existe uma expressão, né, que está ligada à masculinidade, que é hombridade. Né? E o que é hombridade? É dar-se ao respeito como homem, como masculino. Eu conheço um psicólogo, esposo de uma pastora de Florianópolis, e ele trabalha muito sobre isso. Né? Temas importantes para resgatar essa hombridade masculina. Enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei de uma expressão que é meio comum, e às vezes a gente como homem percebe isso, né? Que é aquela expressão do homem banana. Né? Já viram essa expressão? Que é aquela pessoa que não se posiciona como homem. Então o que a gente viu aqui é que existe um desequilíbrio nos papéis dentro da sociedade, e a masculinidade passa por isso, né? Agora o Marcelo começou a citar essa questão do vício. Existem alguns problemas que estão ligados à masculinidade, e eu me lembro que eu fiz um casamento há já mais de 10 anos atrás. E na caminhada do casal, era um casal que não estava ligado à igreja, na caminhada do casal eu identifiquei que o rapaz tinha um problema com jogos, compulsividade nos jogos, e também já um marmanjão, né? Depois de alguns anos eu encontrei esse casal já com filhos, e a esposa dele me disse assim: pastor, eu estou a ponto de me separar porque as coisas se intensificaram demais. Né? Em termos dessa questão de jogos. Então esse é um problema muito sério hoje, né? Vamos falar um pouquinho de outros problemas que estão relacionados à masculinidade. Bom, quando você estava falando eu não citei, mas é um problema muito grave e está até na igreja, é a pornografia, né? Essa parte, infelizmente, é algo que hoje, com a internet, com a facilidade, é algo que é muito difícil para um homem não se deixar levar por isso. E eu confesso, eu tive esse problema na minha vida.
Eu tive e eu precisei de ajuda. Se não tivesse buscado ajuda, não tivesse buscado em Deus para ser fortalecido, e é uma área muito sensível e muito perigosa também, porque se você se deixa levar e continua, esse é o fruto de abuso sexual, de pedofilia, é muito grave, né? Então, infelizmente, é bom a gente falar abertamente sobre o assunto, porque às vezes aqui na igreja você está sofrendo isso, você está sendo tentado e não está vencendo essa luta, e você precisa de encontrar em Deus, e não sozinho, você precisa encontrar em outros homens tementes a Deus, que possam te falar. Na internet também é do mesmo jeito que existe a oferta pelo pecado, existem várias ofertas de ajuda, e grupos, e livros, e material que ajuda muito. Existem estatísticas que o acesso à pornografia entre não cristãos é praticamente o mesmo entre cristãos, né? Isso é um câncer que tem entrado no meio da igreja. E a gente conhece muitos ministérios que trabalham com isso. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de homens que possam caminhar conosco nesse sentido. Algum outro problema associado à masculinidade? Pegando esse gancho do Marcelo, na época que a gente era jovem, o incentivo era muito grande para que, se você fosse homem mesmo, então você teria que frequentar alguns lugares que não eram propícios, entende? Então, quando você completar 15, 14, 15 anos, eu vou levar você para tal lugar, etc., né? Então, a gente já era criado na época com uma visão assim de que... Então, na época quase não tinha esse negócio de internet nem nada, né? Então, eram mais revistas que tinha. Então, a gente tinha contato com revistas pornográficas, etc. Então, tinha muitas dessas coisas. Mas os pais e os avós incentivavam, no caso, que não, para você ser homem, você tem que ter uma revista dessa em casa, né? Então, era sempre... E a coisa foi mudando. E é o que a gente fala para os nossos netos hoje, que eu tenho neto adolescente, praticamente um adolescente e outro pré, né? Então, a gente fala para evitar muito isso, sabe? Então, para evitar, porque isso aí atrapalha muito a vida e o crescimento, né, espiritual das crianças. E a gente vê que não há, da parte deles, principalmente o Nicolas, que é o mais velho, ele não há procura dessas coisas, sabe? Então, ele é bem centrado nessas coisas. Então, nós estamos procurando hoje evitar o acesso a esse tipo de coisa. Não libera, e ficar muito de olho em termos de computador, né? Porque a gente já tem visto muito, então a gente sempre procurava verificar se não estavam vendo isso ou não, né? Mas aquilo que eu disse, antigamente eles incentivavam a gente, e hoje a gente proíbe, né? A prática do uso de pornografia. Em relação a esse tema, tem um filme muito bom, quem já assistiu A Prova de Fogo? Né? Um filme muito bom que trata sobre este tema de um casal, né? Esse acesso à pornografia. Então, bem interessante, fica a dica aí, né? Queria que alguém comentasse um pouquinho sobre a questão da ausência do homem dentro da família, em detrimento de trabalho, talvez por se esquivar, se omitir de responsabilidades. Quem quer falar? Rodrigo. Eu posso falar, não falei do outro. Eu acho que a ausência está ligado à omissão, na verdade, que é o primeiro pecado lá, né, de Adão. E eu vejo os homens omissos no papel com que ele tem dentro da família dele, né? Percebo isso em colegas, amigos, às vezes até mesmo dentro da igreja, fora, enfim. Mas uma omissão de se posicionar. E não querendo defendê-los, mas eu vejo como uma dificuldade mesmo, porque a sociedade imprime um padrão, e tem mudado a cada vez mais. A gente acabou de conversar aqui e ver situações diferentes, de gerações diferentes, hoje gerações muito diferentes, onde tem uma evolução muito rápida e que transforma o tempo todo. E o cara se posicionar dentro disso gera uma dificuldade, né? Então, eu percebo que às vezes o cara se omite, às vezes nem porque ele quer se omitir.
mas porque ele não sabe como fazer, não sabe como por onde procurar, não tem a referência de um pai, às vezes, de alguém que caminha junto, diferente da igreja, que a gente tem com quem caminhar, com quem, né, conversar e tudo mais. Mas eu vejo a omissão sendo o principal fator para ter essa ausência. A ausência de uma paternidade, a ausência de uma masculinidade, por tudo que tem acontecido no mundo hoje. As questões, como o Leandro falou, de gêneros. Hoje cada um quer o que quer, enfim. E isso tem assolado muito, acho que o homem em si, mas também a mulher e assim a sociedade e a família, né? Acho que um ponto que hoje, quando a gente pode ver, né, o resultado disso é a questão da homossexualidade, né, que é já constatado que seja homem ou mulher, se a mulher é lésbica e o homem é homossexual, grande parte disso tem a ver com o fato do pai não estar presente, o pai não estar relacionando, não afirmar a criança como homem e como mulher. Então, é o pai que imprime na pessoa da criança a identidade sexual. Quando o pai se direciona à filha como minha princesa, como, né, a menina dos meus olhos, ele fortalece a feminilidade. E não adianta a mãe fazer isso. A ausência do pai fazer isso é o que a gente vê o grande problema na sociedade hoje, porque o pai não faz o papel de pai. Às vezes, tudo pode ser ver na igreja mesmo. Agora não, tem mudado, mas quando eu era criança, todas as professoras eram professoras, não tinha professor na igreja. E ainda tem muito disso, né? Mas essa ausência é grave, o pai precisa estar presente, precisa relacionar com os filhos. E às vezes aquele pai que trabalha demais, quando chega de noite em casa cansado e não tem relação com os filhos, não tem conversa, não tem tempo, isso é o problema, né? E essa ausência faz muita falta. Eu lembro de um vídeo da internet que eu vi, que eu não sei se é propaganda, o que é, mas eles mostravam uma menininha dançando e cantando a apresentação da escola, né? E ela ficava procurando no público, né, se os pais estavam, não sei se era o pai ou a mãe junto, mas e quando ela encontra eles, ela abre um sorriso, né? E aí eles falam assim, vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Qualquer presente, assim, essa presença faz muita diferença. Só complementando, acho que essa omissão na questão da ausência aí, que nem o tio Marcelo falou, chamo ele de tio porque ele é tio, tá? Tio da Nata. Tá muito relacionado a essa ausência, porque o homem terceiriza também, né? Para a escola, para a mãe, para o tio, sei lá, para outra pessoa, e acaba se omitindo. Então, acho que por isso que a essência da omissão mesmo é o que gera tudo isso. O papel do homem de antigamente era de provedor. Então, ele trabalhava para prover aquilo que é da casa, né? Então, a criação dos filhos, na realidade, quem tinha obrigação de fazer era a mãe. Então, a mãe que tinha que cuidar. Então, ele não queria saber de nada. Quando chegava em casa de tarde, não queria problema, não queria nada. Então, o que ocorria naquele período, que eu vejo muito, é que os pais antigamente eles davam pouco carinho e pouco amor para os filhos. Não existia, por exemplo, aquele chegar em casa, abraçar o pai, como a gente abraça os filhos hoje. A própria mãe da gente, no meu entender, minha mãe deu pouco carinho para a gente, minha mãe deu muita varada do que carinho, né? Mas eu merecia também, né? Eu era bonzinho. Eu acredito. Mas só que aquela velha história, a gente tinha muito mais repreensão do que carinho, né? Mas não tinha esse negócio. O dia que tentava desviar alguma coisa de um lado para o outro, já levava bordado também, né? Você vê se você é homem, você vai ser homem e acabou-se. Então, o pai era o provedor, então ele não queria saber de nada, né? Eu sustento a casa, o resto é contigo, né?
Vamos começar a falar um pouquinho então, já que a gente vê um pouco a realidade, e esses temas aqui são bem, bem vastos, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade onde tem mudado muito estes papéis e estas figuras, né? E até a gente começa a enfrentar um choque em relação àquilo que a gente lê na palavra de Deus. E de repente você começa a pensar, isso aqui é antigo, isso aqui é obsoleto, isso aqui está em desuso na sociedade que nós vivemos, né? E a gente está querendo afirmar aqui que não, né? Que a gente precisa entender o movimento da geração, mas os princípios, eles são eternos, né? E são princípios que devem ser colocados em prática. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil de um homem cristão. Que característica, Leônidas, você julga imprescindível num homem? O que eu acho imprescindível no homem é o carinho que ele tem que dar pela família. Primeiramente a família. Porque se Deus deu uma família para ele, ele tem que honrar pelaquela família. Então ele tem que ser um marido fiel, amoroso, né? Tem que ser provedor. O homem tem que ser assim nessa parte cristã, ele tem que ser o sacerdote do lar, ele tem que fazer com que a família siga os caminhos de Cristo. A gente tenta ao máximo, né? Mas a gente sabe que o mundo oferece muitas coisas e às vezes os filhos acabam se desviando, mas o papel do homem na realidade é isso aí. Eu não tive muito isso no começo de casado, mas depois a gente teve uma consciência boa, porque diz que andar nos caminhos de Cristo a gente anda muito melhor, a gente sabe. E como homem a gente tenta fazer essas coisas, né? Ser o sacerdote do lar, orar junto com a esposa, dividir todos os problemas, né? Não deixar que os problemas saiam de casa, que tem que ser resolvido lá dentro mesmo. E um pai cristão acho que tem que ser mais ou menos isso. E você, Marcelo, uma característica imprescindível de um homem cristão? Então, um tempo atrás eu estava pensando como é que Deus disse que Davi é o homem segundo o coração de Deus, se ele matou e adulterou, né? A gente sabe da história de Davi, ele matou o esposo para ficar com a mulher e adulterou antes disso, né? Então, isso tudo que a gente falou aqui da dificuldade do homem, mostra para nós que Deus sabe que a gente tem essas dificuldades. Mas por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Aí a resposta eu encontrei nos Salmos. Porque quando você lê os Salmos, você vê um homem que está na presença de Deus. Um homem que conhece a Deus. Um homem que relaciona-se com Deus. E para nós, eu concordo com Leônidas em tudo que ele falou, mas eu só consigo fazer tudo que ele falou se eu viver na presença de Deus. Eu não tenho força para fazer tudo isso. Eu não posso, eu não consigo. E essa fraqueza que a gente tem, ela se torna força em Deus. Quando o homem busca Deus, quando o homem ora, quando o homem estuda a palavra, lê a Bíblia, quando o homem tem esse momento frequente, regular e diário com Deus, ele vai poder fazer todo o resto. Mas se a gente não viver essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus em primeiro lugar, a gente não vai ser homem de Deus. E mesmo com as nossas fraquezas, porque Davi teve as fraquezas, ele não quer dizer que Davi virou um promíscuo e saiu pecando e Deus disse, ele é meu filho, não foi isso. Ele teve um momento, a gente não é perfeito, mas o coração para Deus, o arrependimento, quebrantamento, buscar a Deus e se humilhar diante de Deus, é a prática do homem de Deus. Eu vejo uma palavra assim, acho que temor a Deus. A primeira coisa que um homem deve ter, assim, ele tem que ter muito temor por todas essas questões que acabamos de falar, né? Traição, pecado de pornografia, enfim. Se ele tem um temor, ele acaba deixando isso de lado. E uma outra palavra que vem muito na minha cabeça é a questão de reconhecer que você não é o cara que pode fazer tudo e está tudo bem, né? Acho que você precisa reconhecer os seus pecados, você precisa reconhecer quando você erra,
Quando eu não tenho filhos ainda, então eu vou viver isso, eu vou errar com os meus filhos, mas eu tenho uma esposa, eu erro com ela. Então esse reconhecimento e você falar isso, reconhecer que você errou e tudo mais, eu acho que isso traz o temor a Deus. E isso, não que o cristão ele é perfeito, né? Nós não somos perfeitos, então está aí o reconhecimento dos pecados, mas esse temor a Deus, nós como cristãos, que temos Jesus no nosso coração, na nossa mente, essa busca, como o tio Marcelo falou, essa busca incansável de você ter o Espírito de Deus te guiando, eu acho que isso é o principal fator do homem hoje, de ele se posicionar como homem e o sacerdote do lar, e de todas essas outros afazeres que ele precisa ser e ter, né? Então, acho que mais nesse quesito assim. Quando você falou aí, Rodrigo, sobre reconhecer, né? Me veio à mente que eu acho que todos sofremos desse pecado, mas talvez o homem, na sua posição, ele seja mais atacado com isso, que é um pecadinho chamado de orgulho, né? Exatamente pelo fato de ser o provedor, de ser o homem da casa, aquele que não pode ou não erra, né? O infalível. Isso é uma figura também que se constrói do masculino, né? Então, o reconhecer, o pedir perdão, é exatamente o oposto do orgulho, né? É o humilhar-se, né? E isto é uma virtude, ao contrário de ser um defeito, né? Então, que bom, isso é uma prática que a gente precisa ter, né? Porque o perdão e a reconciliação, ela só acontece quando há o reconhecimento, né? Quando alguém decide dizer: me perdoa, eu errei com você, seja com o esposo, seja com a esposa, seja com filhos, né? Então a gente falou aqui, né? Ser amoroso, ter relacionamento com Deus e temer a Deus, né? Pronto, acho que aqui a gente resume bastante coisa. Agora, quais os desafios a gente enfrenta para viver isso hoje? Dentro dessa sociedade e desse mundo que a gente está falando, desse mundo do masculino, né? Desse mundo masculino que está tão meio variado, né? Esse mundo masculino está meio cor-de-rosa, está meio, né? Como viver esta hombridade, essa vida com Deus, né? Quais os desafios que a gente enfrenta? Eu vou começar agora. Eu acho que o orgulho, vou falar de mim, né? Eu sou um cara que, por mais que não apareça, mas eu não falo muito dos meus sentimentos, assim. E isso é uma coisa que a Natália está lá em casa, ela deve estar lá assim, isso, fala. Eu não falo, porque você se guarda, e eu tive uma criação assim, né? Meu pai militar e tal, por mais que seja o maior amoroso, vocês conhecem e tal, assim, mas eu sempre vi, assim, de se guardar, né? E às vezes nem por orgulho, eu acho que mais pela questão de... Sempre vi isso, então eu vou ser assim, né? Eu tenho que dar conta de tudo e acabo não me abrindo, até mesmo com a minha esposa, para que ela me ajude nisso e tal, né? Então eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, de me abrir, de entregar os meus sentimentos, até mesmo para Deus. Eu sou aquele cara que, assim, tá tudo bem, tá tudo mal, para mim tá tudo bem. Tipo, eu não vou ir para Deus, tipo, eu tento ir na minha força e tudo mais e tal, até cair, lógico, cai, né? E daí Deus restaura, né? E ajuda. Mas eu tenho muito essa resistência de tentar tudo com... E eu acho que isso tem a questão da masculinidade que foi inserida em mim, de eu tentar resolver tudo com o meu cultural, né? Com a minha força, na minha vontade. E isso tem sido dificuldade na minha vida, e é o que eu luto hoje. Graças a Deus, eu estou convertido há 12 anos, mais ou menos. Mudou muita coisa. Tudo bem, eu não sou tão velho assim, mas, né, desde a minha adolescência lá e tal, você vive situações inúmeras. E desde lá, então, desde a minha conversão, e graças a Deus, os últimos anos, depois de casado e tal, eu tenho muito o Espírito de Deus comigo, assim, para tentar discernir isso tudo. E mesmo assim não é fácil. Então, a minha dificuldade maior, eu acho que entra na questão do orgulho mesmo, de você não se entregar. E eu acho que os homens se identificam comigo nisso. Você se entregar, você se fragilizar. Estou quase chorando aqui. Tipo, é difícil, né, você chorar. Eu não choro. Às vezes eu choro. E na célula, o pessoal da célula vê que eu choro e tal. Mas é muito difícil para mim chorar na frente de alguém, na frente até mesmo da Natália, assim. É muito difícil, porque você se bloqueia e você quer se mostrar o fortão ali na situação, né? Então, para mim, tem sido muito isso, assim, de orgulho, de reconhecimento mesmo e de se entregar, né?
Rodrigo tocou num ponto importante aqui, o enfrentamento, né, que a gente tem dentro da gente mesmo. Porque a gente ouve desde pequeno, e os meninos ouvem mais, engole esse choro, porque homem não chora. É cultural isso, né? E daí a gente aprende, homem não chora, pode estar morrendo, mas não escorre uma lágrima, né? Então nós somos assim, nós temos dificuldade de trabalharmos o nosso emocional, ao contrário da mulher, né? A mulher é toda emocional, ela sabe lidar com isso. Eu descobri que eu tinha emoções e sentimentos quando eu me casei. A Cristina me mostrou isso. Eu disse, oh, que lindo. Né? E isso de fato é um grande enfrentamento. Obrigado aí, Rodrigo, por tocar nesse assunto, né? Continuando aí, Marcelo, Leônidas, desafios para a gente viver esse perfil do homem cristão hoje. Como eu falei de estar na presença de Deus, eu acho que o desafio é priorizar isso, né? Você ter uma agenda, e essa relação com Deus tem que ser diária. E eu busco viver isso, mas é difícil mesmo eu sendo missionário, porque é diferente. Eu conheço, porque eu trabalho com muitos missionários, e a gente percebe quando o missionário não tem uma vida com Deus. Não basta chegar na reunião do ministério, da oração, e dizer, agora vamos orar. Não é essa vida com Deus do momento da oração em público, é o momento a sós com Deus. Então, precisa ser disciplinado, precisa ser diário, precisa ser regular. Para mim, funciona mais de manhã cedo, mas pode ser de noite, não importa o horário. Agora, precisa ser prioridade, precisa ser algo. Hoje, olha, eu sou cristão, ele falou 12 anos, eu sou cristão há 47 anos, é muito tempo, e desde criança eu fui ensinado a buscar Deus, mas teve muito tempo na minha vida que eu não vivi isso, e todos os momentos que eu não vivia esse quarto de escuta, esse momento na presença de Deus, a minha vida era pior, e eu caí em pecado. No momento, recentemente eu estava olhando, hoje eu uso o celular para tudo, a Damares ainda gosta da Bíblia, do papel, eu não, está tudo aqui, está tudo aqui. Mas eu tenho uma planilha onde eu faço vou até dar essa dica, eu ouvi isso de uma aluna minha, que ela ouviu de um pastor. Tem um jeito de você estudar a Bíblia, que é pão, a Bíblia é pão, é de escritura, eu tenho que olhar nas minhas anotações, princípio, P é princípio, A é aplicação e O é oração. Aí eu leio um texto bíblico e eu escolho um texto, uma escritura, aquela palavra. Hoje eu vou contar a minha de hoje. Hoje, quando eu li Apocalipse, eu escolhi o texto que diz que a igreja de Jesus, que o povo, os que são escolhidos de Jesus, vencerão. Aí eu escrevi, qual o princípio? Eu sou da equipe vencedora. Eu faço parte do time que no fim vai ganhar. E aí eu apliquei, eu falei, eu quero, Deus, que hoje, quando eu vier na igreja, eu compartilhe de forma que eles saibam que a gente é vitorioso. E agora eu estou fazendo isso. Amém. E a minha oração foi que Deus seja glorificado. Agora, ontem eu meditei em Tiago, eu acho, não lembro. Timóteo, sei lá. Está escrito. Faz tempo já, né? Faz tempo, foi ontem. Mas era sobre a aflição, e fala da aflição, e que a gente vai viver sobre a aflição, mas que seja feliz quando viver na aflição, porque a aflição produz perseverança. Tiago. Então, eu identifiquei demais com isso, porque hoje, gente, não parece que a gente está ganhando, está feia a coisa, está feio. O homem justo, eu fui lá no aeroporto dizer, juntos com o Deltan, eu falei, eu estou indignado com o que fizeram com o Deltan Dallagnol. Ele é um homem de Deus que estava, como eu elegi ele deputado, eu queria que ele estivesse lá defendendo os nossos valores. Ele não está, porque os corruptos e bandidos tiraram ele, injustamente.
Isso é o sofrimento e a aflição que nós estamos vivendo hoje, gente. Agora a gente vai perseverar, porque no fim a gente vai ser campeão. Amém. É o mesmo que eu sinto com o meu time. Melhor não entrarmos. O fim está bem longe para ser campeão. Aliás, os três aqui são sofredores, eles torcem para o mesmo. Tem que ter dó de nós. É a aflição. Somos perseverantes. Amém, Jesus. Torcer pro coxa é bom, cara. Uma quase vida com Cristo, assim. Aflição. Mantenha a humildade. Humildade. Agora, que nem diz o Rodrigo, eu também praticamente fui criado dentro de um quartel, porque eu era um cara bonzinho. E meu pai toda tarde me levava para o quartel, né? Porque eu tinha que ficar lá para fazer lição, etc. Porque senão eu ia para a rua direto, então eu ficava lá. Então a gente aprendeu muito essa rigorosidade do homem, né? Mas agora eu sou boca aberta, qualquer coisa eu choro. Sou mesmo. Tanto é que eu tenho que tomar remédio para não ficar chorando o tempo todo. Verdade. Eu sou assim um chorão mesmo, tenho que tomar um remédio, fluoxetina ali, bonitinho, porque se eu assistir alguma coisa de televisão que me emociona ali, eu choro mesmo. Então eu sou assim. E aprendi em pouco tempo agora a compartilhar as coisas com a minha mulher, né? Que antigamente, que nem diz o Rodrigo, né? A gente tomava as atitudes, não falava nada, a gente chegava, às vezes eu chegava rabugento em casa, né? Ia pro quarto, ficava lá, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Né? Hoje não, hoje a gente aprendeu a compartilhar tudo direitinho, então, quer dizer, ela me ajuda muito nessa situação, quando a gente está meio perrengado assim, então daí ela é moradora de primeira, né? Quando ela sabe que nós estamos meio arriados, ela vai lá e vai para Deus. Usa os 2 zerinhos dela, né? O 00, põe no chão o joelhinho e vai embora. Daí faz a oração e nós uma boa levantamos. Parceria, né? Já estamos nos encaminhando aí para o fim, mas a gente não pode deixar de tocar nesse assunto que inclusive o Leônidas mencionou na primeira resposta dele, sobre a questão do sacerdócio, né? Falem brevemente sobre o entendimento desse princípio do sacerdote dentro de casa. Vamos lá. Começa, Rodrigo. Pode começar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre sacerdócio antes de entrar na igreja, né? Então, para mim, as visões eram que meu pai guiava todas as coisas de decisões e tudo mais, e mesmo assim minha mãe é uma mulher muito do futuro, assim. Ela sempre, desde nós crianças, ela sempre tomou muito junto do meu pai as coisas, assim, pelas situações da vida, né? E hoje, como cristão, eu vejo o sacerdócio bem difícil de você, na prática, exercê-lo. De você tomar a frente e tudo mais, e fazer um culto doméstico, coisas que eu acabo, às vezes, não fazendo mesmo. E a partir do momento que você vê que isso faz uma diferença no mundo espiritual, de dentro do teu lar, você tem uma responsabilidade sobre isso, né? E a gente, como homem, é bíblico, nós precisamos ser sacerdotes do nosso lar. A mulher edifica, como nós vimos semana passada, mas o homem, ele é o sacerdote, ele que vai reger toda essa edificação, esse movimento, né? Espiritual mesmo. Então, hoje, na prática, na nossa vida hoje, eu, Natália, família, é difícil para mim ainda exercer essa tarefa ou não vou dizer obrigação, né? Porque ninguém faz nada obrigado. Responsabilidade. Essa responsabilidade, isso. Então, você ser responsável. O que eu vou usar uma desculpa aqui, né? A Natália é uma mulher cristã desde sempre, tem referência dos pais, pastores, enfim. Então, a Natália sempre toma muito à frente disso. Aconteceu alguma coisa e tal, ela, vamos orar e tal. E eu, às vezes, não faço isso. Então, eu como homem, hoje, eu me sinto irresponsável, digamos assim, nesse quesito, porque não parte de mim. Estamos passando por uma aflição, porque eu tenho aquele meu jeito que eu acabei de falar, né? De vamos resolver no peito, e vou levando, e acabo deixando para eu com a Natália exercer isso. Muitas vezes eu sozinho vou para Deus, mas é diferente ainda da minha vida com Deus e do sacerdócio que eu tenho que exercer no meu lar, eu e a Natália. E isso
é uma dificuldade que eu tento lutar para que isso aconteça. Então, vejo como talvez a dificuldade maior do cristão homem hoje, né, de exercer o sacerdócio no lar. Eu vejo também que o sacerdócio tem a ver com ser exemplo, né, de você... A gente vê o povo de Israel era um povo que era para ser um povo sacerdócio para os demais povos, né, para que os demais povos pudessem, através de Israel, chegar em Jesus. Então, da mesma forma, o homem precisa ser essa ponte e esse referencial que traz toda a família para perto de Deus. Então, eu acho que tem muito mais a ver com a vida que a gente leva em todos os aspectos, e muitas vezes até em reconhecendo erros e reconhecendo falta, mas também liderando, e isso que o Rodrigo falou é um desafio mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho evangelizado lá no bairro, eu evangelizei uma casa que a mulher que nos atendeu, ela dizia, eu quero ir na igreja, a gente ia numa igreja, mas agora o meu marido não vai. O meu marido não se anima a ir, e aí eu não tenho ido, e eu quero que ele nos leve. E isso é o retrato da falta do sacerdócio, da falta de um homem na casa que diga, não, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, que oriente os filhos, vamos para Deus. Então, isso é o papel do homem, o papel de ser o sacerdote do lar, de encorajar a família, de buscar a Deus, de ter, quem sabe, o culto doméstico, mas às vezes isso é difícil de fazer, pode ter esse alvo. Agora, se não fizer isso, que pelo menos leve na célula, leve na igreja, ensine a orar, né? Isso é muito importante. Que eu vejo que nas famílias cristãs existe muita dificuldade do homem assumir o sacerdócio. E ele deixa tudo por conta das mulheres, né? Então as mulheres são as rezadeiras, né? As oradoras. E elas que dominam praticamente quase tudo. E a gente aprendeu, com o passar do tempo ali, a respeito do sacerdócio do lar, lendo a Bíblia, tudo, e impactou um pouquinho quando a gente leu Isaías, que diz ali que você vai ser o sacerdote e os ministros, né? E você que tem que tomar as rédeas das coisas em casa. Então, quando há necessidades em casa, você tem que convocar a esposa, os filhos, tudo para que haja isso. Mas na época que nós nos convertemos lá, houve muita dificuldade nisso, porque a gente via muita noeli de joelho no chão e a gente, né, ela está orando, não preciso que eu ore, né? Uma pessoa está orando já é 50%, né? Deus atende 100%, quem ora 50% também, né? Mas a gente sabe, mas agora, se a família estiver unida com o homem e a mulher em sintonia, daí eu acho que orando 100% nós vamos ganhar 200% de Deus, né? Então, sempre o dobro. Então, é aquilo que eu digo para os homens que nós tínhamos, como é que é, no grupo do Desperta Débora, tínhamos homens de coragem também, e eu coordenava esse grupo, então eu incentivava os homens a orarem mais, tá? Participarem mais das atividades domésticas, com tudo, dividir tudo com a esposa, tá? Não só a parte de oração, mas a parte de evangelismo, tudo, participarem junto, porque a partir do momento que nós somos um só, né? Então a gente tem que estar sempre junto e exercer o sacerdote nessa parte. Hoje vamos fazer uma oração, hoje vamos fazer, e eu creio que fazendo isso a casa vai ser fortalecida. Aqui vai um recado para os homens, né? Quando a gente fala de atividades espirituais, digamos assim, né? A frequência é massiva das mulheres, né? E muitas vezes a representação masculina é muito pequena. Aqui a gente está
em menos homens do que mulheres, né? Quando é uma reunião de oração, uma vigília e tal, tanto como esse ministério Desperta Débora, é um ministério que tem no mundo inteiro milhares de mulheres orando, e o ministério dos homens, homens de coragem, morreu, estão tentando ressuscitar, mas está lá na UTI, né? Então, assim, homens, vamos nos levantar, né? A gente precisa de homens ministrando as crianças, a gente precisa de homens nos diversos ministérios da igreja, precisamos dos homens se levantando, né? A gente tem que deixar um pouquinho de se esconder. Às vezes a gente é muito passivo e omisso com as nossas responsabilidades. Quero finalizar aqui lendo um texto de Efésios, para a nossa reflexão. Quando Deus criou o casamento, a família, o homem e a mulher, Ele deu papéis muito claros, né? E estão aqui. Se a gente vive debaixo desses princípios, a gente é abençoado. Diz ali, ó: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Então existe uma questão de hierarquia e de governo? Sim, existe, mas a sujeição é mútua, ok? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. É a Bíblia que está falando, tá? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala da hierarquia, e ele diz assim: Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então essa hierarquia no mundo espiritual: Deus, Cristo, o homem e a mulher. Não tem a ver com menos ou mais, tem a ver com a hierarquia que Deus estabelece. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Isso não é machismo, gente. É se colocar debaixo, submissão, ou não é nem debaixo, colocar ao lado, né, a submissão. Marido, agora vem a parte para os homens aqui: ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. As mulheres acham difícil submeter, agora amar a esposa que nem a igreja, sangue de Jesus tem poder, né? E deu a sua vida por ela, pela igreja. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Então Paulo compara aqui o relacionamento de Cristo com a igreja com o relacionamento de um homem e uma mulher dentro do casamento. É muito profundo isso, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aqui eu vejo que ele faz uma síntese da responsabilidade de cada um: marido amar a esposa, esposa respeitar o marido. E aqui eu vou fazer a última pergunta para os nossos queridos irmãos aqui: como você se sente quando a sua mulher respeita você, respeita uma opinião, respeita uma fala, respeita uma decisão? Como que vocês se sentem? Deixa eu falar como é que é. Nós não éramos cristãos ainda, nós tínhamos o nosso menino, tinha problemas, né? Ele era especial, e um dia nós tivemos uma briga muito feia, nós dois, de gritar um com o outro, e o menino acabou tendo uma convulsão naquele momento, e
passou mal, etc. E daí a gente sentou e disse assim: vamos começar a respeitar um ao outro. Nós temos que nos unir para que nós possamos tomar decisões juntos e sem discussões. E hoje nós temos um relacionamento de há 35, 36 anos atrás, agora, né? Depois que aconteceu isso, nós temos uma relação assim de decisões mútuas, entende? Então, sempre que alguma coisa que a gente vai fazer, sempre consulta o outro e a gente toma as decisões completamente junto, e a gente tem se dado muito bem nessa parte, porque de lá para cá nós nunca mais tivemos discussões assim de brigas e tudo mais, e era uma dica que eu dava para minha filha: quando você for discutir alguma coisa com o seu marido, o teu vizinho não precisa ficar sabendo. Então eu acho que o diálogo é muito importante na vida do casal. Então, se você dialogar, você chega muito mais longe do que se você brigar, porque a briga sempre faz assim: aquele que grita mais alto ganha, porque daí intimida o outro, né? Então eu acho que o diálogo é muito importante, e a gente aprendeu a fazer isso em casa. Hoje nós conseguimos mediar, sabe, as coisas. Então, quando tem alguma coisa errada, opa, peraí, tem alguma coisa errada, nós precisamos conversar sobre isso. Então, coloca-se tudo em pratos limpos. Graças a Deus, está indo muito bem. Nós vamos para 44 anos de casado. Glória a Deus. Agora eu vou buscar lá na China, tá? Marcelo, sentimento quando você tem o respeito da sua esposa? É muito bom, né? Mas a relação fica harmoniosa, né? E assim, mas o papel do marido de amar é o que gera esse respeito, porque quando o marido não ama, dificilmente a esposa vai respeitar, né? Ou vai submeter, mas assim, é muito mais fácil conduzir as coisas quando existe essa reciprocidade, tanto a segurança da mulher quando o marido ama, e ela poder confiar nele ao ponto de dizer: não, deixe que você decida, ou colocar as coisas na mesa e confiar que o homem pode tomar uma decisão naquilo. E muitas vezes, quando isso acontece, dá muito certo. E quando não acontece, pode saber que vai dar problema. E já aconteceu outras vezes. Eu lembro, no início do meu casamento, teve uma situação que a Damares escondeu uma situação de mim, e depois de uma semana ou duas ela veio dizendo: eu fiz uma coisa que eu não devia fazer e tal, e em relação ao meu pai e tudo. Eu não vou contar os detalhes aqui, mas foi uma situação porque ela, depois de casada, não devia estar fazendo, ouvindo o pai dela em assuntos que diziam respeito a nós. E aí eu falei: não, agora nós vamos lá e vamos conversar com o teu pai e vamos pôr um ponto final nisso. E nós fizemos, né? E nisso resolve a coisa, mas o melhor seria se no primeiro momento ela já tivesse vindo falar comigo, aí não teria criado o problema. Mas graças a Deus foi uma vez que só aconteceu, e foi no primeiro ano de casamento. Depois disso nunca mais, desse jeito nunca mais aconteceu, porque ela agora sempre compartilha comigo todas as coisas, os desafios. Então é muito bom quando a gente tem esse mútuo respeito, né, dos dois. Bom, ser respeitado sempre vai ser bom, né? Mas acho que tem muito a ver com o que o tio Marcelo falou, assim, é uma via de duas mãos. A partir do momento que você respeita, você é respeitado. Quem quer respeito, se dê o respeito, né? Então, é bom. E vou falar um negócio aqui que as mulheres vão gostar, mas assim, as mulheres conseguem as coisas que elas querem. Sempre. Né? Sério? Sempre. E então, assim, você lutar contra algumas coisas é difícil para o homem. E quando você tem um respeito de uma decisão sua e tudo mais, por mais que às vezes a mulher está ali aflita e a mulher é muito mais emocional,
e ela aceita aquilo, ou então, né, respeita aquela decisão, para nós, para gerar a masculinidade, toda essa questão de você ser homem, é importante para nós. Psicologicamente falando mesmo, né? Tipo, na nossa cabeça, assim, a gente se sente melhor. Só que tudo isso é uma via de duas mãos, no meu ver. Eu acho que tem que ter esse respeito das duas vias, né? Então, acho que é bom, mas depende de muitos fatores aí para que isso aconteça. Ok, gente. Bom, já estamos no nosso horário aqui. Queria agradecer a presença de vocês e o compartilhamento. Acho que a gente foi bem profundo em alguns temas, né? Tocamos alguns pontos bem essenciais que dizem respeito ao papel do homem e à masculinidade. Talvez o conselho que a gente deixe aqui aos homens se abram mais com outros homens nas suas dificuldades, né? Amem a sua esposa. E se coloquem e busquem viver este sacerdócio dentro do seu lar, né? Não se omita a essa responsabilidade. Deus deu a você esta responsabilidade e Ele irá cobrar de você esta responsabilidade do sacerdócio, né? É desafiador? Sim, mas a palavra de Deus nos ensina em como fazer isso, né? Então que Deus abençoe muito vocês. Vamos dar uma salva de palmas aqui para os nossos queridos homens. Deus abençoe.